Estando na hora marcada, presente todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados vão fazer sustentação oral. Declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto ao exame dos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. Nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Antes, porém, nós temos um processo que tem sustentação oral, que é o 10.816, 84/2017, na pauta do doutor Lucas. Desculpa, doutor Rodrigo. Na pauta do doutor Rodrigo. É o número 2 da pauta do doutor Rodrigo. Processo 10.816. 10.816, 71/2015, 503-110 RO. O recorrente. Isso. Erro aí. 10.816. Ah, tem dois 10.816, exatamente. É o 19, o 10.816, 84/2017, 503-180 AP, agravante Leandro Rezende de Oliveira e agravante José Geraldo de Oliveira. Tem menores nesse processo e ele não foi ao Ministério Público, de forma que esse processo vai ser retirado de pauta e remetido ao Ministério Público do Trabalho. A ilustre advogada que está inscrita para sustentação oral já fica intimada, já fica ciente que o processo foi retirado de pauta e, quando for incluído novamente, a senhoria será intimada regularmente. Retirado de pauta. Excelência, com licença, ele foi ao Ministério Público, sim? Como? Foi ao Ministério Público, sim, ele foi encaminhado ao Ministério Público. Na segunda instância? Ah, não, na segunda instância não foi, não. Só na primeira, né? Só na primeira. É, exatamente. Ok. Doutor Rodrigo, então esse aqui vai ser enviado ao Ministério Público para aparecer. Qual que é o número? Esse é da pauta do doutor Rodrigo, doutor Sebastião, o 10.816, número 19 da pauta. Ah, tá. Só que tem dois. Tem um 18, que é Banco Bradesco, e esse 19 é Leandro Rezende Santos. É o segundo 10.818. Então, a ilustre advogada já está ciente. O 19 é um AP. Pois é, exatamente esse 19, AP. AP precisa do Ministério Público? Tem. Aqui tem matéria relativa à nulidade de citação e penhora de bem, que é bem de família. Então, o Ministério Público achou por bem dar um parecer. Iniciando pela pauta de relatoria do doutor Sebastião, teremos uma sustentação oral à distância do foro de Pouso Alegre, onde falará a doutora Fabrícia da Silva Monteiro pela recorrente reclamada, no 23 da pauta. É físico ou PJR. PJR. 23 da pauta do PJ é doutor Sebastião. É o processo 10.896/41/2016, recorrente Sintec do Brasil Limitada e Marcelo Martins Amaral, recorridos os mesmos. Com a palavra, o eminente relator para anunciar a sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente, são dois recursos de Marcelo Martins e Sintec do Brasil. A minha proposta de voto, recebi aqui o memorial, e minha proposta de voto longa. Então, vamos lá. É o 23. Eu estou propondo, senhor presidente, conhecer de ambos os recursos. E, no mérito, estou propondo dar parcial provimento ao recurso da empresa da reclamada para excluir da condenação a obrigação de pagar horas extras pela não fruição do intervalo intrajornada.
e propondo, no recurso reclamada, reduzir a indenização por danos morais em razão do ócio constrangedor para R$ 5.000. Mas também dou parcial provimento do recurso do reclamante, para condenar a reclamada a pagar a indenização por danos morais por acidente do trabalho no importe de R$ 10.000 e indenização por danos materiais como lucros cessantes desde o 16º dia de afastamento até o dia da cessação do benefício acidentário, excluindo-se da apuração desse período aqueles em que o reclamante trabalhou, conforme se apurará em liquidação de sentença, a partir dos registros de ponto e do pagamento, sendo vedada a compensação dos valores dessa indenização com os recibos recebidos da Previdência. Não serão apuradas indenizações substitutivas do período de férias e 13º. E ainda propondo, no recurso reclamante, fixar os honorários periciais, ficando autorizada a compensação do que foi adiantado, declara aqui as parcelas de natureza indenizatória e indica os critérios de correção monetária. Estou majorando o valor arbitrado para R$ 35.000 com custas de R$ 700. É a minha proposta de voto. Com a palavra, a ilustre procuradora. Bom dia, membros da Egrégia, segunda turma do Tribunal Regional de Minas Gerais. Agradeço a oportunidade de estar aqui para sustentar as razões do meu recurso e pretendo ser breve. Inicialmente, só contextualizando a demanda, trata-se de uma sentença em que julgou parcialmente procedentes os pedidos do reclamante, condenando a empresa à indenização de danos morais e agora, com o provimento do recurso do reclamante, a danos materiais também. No tocante ao dano moral a respeito do ócio constrangedor, a recorrente invoca as suas razões recursais, expondo que no transcorrer do contrato de trabalho, houve uma piora no quadro de saúde do reclamante, inicialmente esclarecendo que este foi contratado para executar a função de motorista e após 26 dias do contrato de trabalho, ainda no período de experiência, teve um problema lombar que ocasionou seu afastamento e fruição de auxílio-doença acidentário. Isso em 2010. Esse quadro foi desenvolvendo, no decorrer dessa situação, houve outros afastamentos por agravamento da sua diabetes, o reclamante chegou a sofrer um infarto, e sempre que retornava do INSS, havia uma recomendação de reabilitação. Então, quando veio do problema lombar, houve uma recomendação para que ele não carregasse peso. Então, toda vez que ele saía para fazer alguma entrega, tinha que ir 2 ajudantes com ele. Depois disso, teve um problema com relação à circulação, outras restrições, até que ele sofreu um infarto. E, quando ele retornou do INSS, eram tantas e tantas recomendações que a empresa, por ser uma empresa de pequeno porte, de uma produção fabril, não tinha como absorver. Porém, como restou comprovado na ata de audiência, esse curto período em que ele ficou sem alguma atividade preponderante, apesar que ele fazia tinha algumas tarefas periféricas, mas nenhuma que ilustrasse uma função específica, os demais colegas de trabalho não enxergavam aquilo como um castigo ou algo nesse sentido, como restou comprovado na ata de audiência. A intenção da empresa era evitar que aquele quadro de saúde dele, que já vinha se precarizando, se agravasse. Então, no decorrer desse curto período, as funções foram repassadas para ele, mas não como uma atividade específica, mas sim como atividades periféricas. Então, com base nisso, a empresa atuou no sentido de tentar evitar que aquele quadro, que já era bem precário de saúde, não se agravasse, o que foi até razoável no sentido de que atualmente, como constou nos laudos apresentados, ele está rígido, né? Ele recuperou a capacidade de trabalho dele. Então, somando mais um tópico a respeito da indenização de danos morais, contextualizando os outros desembargadores dessa turma, nós tivemos
3 perícias nesse processo. Uma para análise ambiental, em que foi constatado que não havia agentes insalubridades contrários ao que já havia sido pago. Outra perícia médica, em que constatou a rigidez do reclamante. E a terceira, que é uma perícia grafotécnica. Qual foi o motivo dessa perícia grafotécnica? Foi que ele, no período de afastamento dele, ele fazia entregas. Ele estava atuando como motorista e fazendo entregas, e chegou a fazer entregas, inclusive, na reclamada. A reclamada recebeu, inclusive, um RPA com a assinatura dele, no período que ele estava supostamente incapacitado para o trabalho. Nós apresentamos essa RPA e ele simplesmente negou que aquela assinatura era dele. Houve uma perícia grafotécnica, essa perícia grafotécnica concluiu que a assinatura era dele, e mesmo com todos esses indícios, diante da juíza, o reclamante também confirmou e negou novamente que aquela assinatura era dele. Então, assim, o argumento aqui é no sentido de uma condenação de dano moral numa situação em que a pessoa já age com uma má-fé, já age promovendo atos atentatórios à justiça e obstaculizando a busca da verdade real, que é o cenário que a gente tem hoje. No tocante à indenização de danos morais em razão do acidente, a recorrente clama o provimento dos demais componentes dessa turma, no sentido de que havia apenas 26 dias de contrato de trabalho, e esse auxílio-doença acidentário foi por doença ocupacional. Então, uma doença ocupacional que naquele momento não tinha razão de ser, porque era um problema na lombar. Restou configurado um acidente de trabalho por doença ocupacional, com base no que o perito alegou, no sentido de que, basicamente, foi por conta do afastamento do seu código B91. Então, a recorrente entende, nas suas razões expostas agora, reiteradas nessa sustentação, que não houve os requisitos para a configuração do dano, uma vez que o período, pela lógica que ordinariamente acontece, não poderia ser considerado como doença ocupacional. Então, diante dessas razões, a recorrente clama o provimento do seu recurso. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, tem um dado novo que ela colocou aqui, que tinha apenas 26 dias de trabalho, e eu quero reanalisar o processo. Então, eu vou adiar para a próxima sessão. Pois não. O eminente relator vai, depois da sustentação oral, vai reexaminar o processo e a ilustre advogada já fica intimada que a conclusão do julgamento será feita na próxima sessão. E, por essa razão, a conclusão do julgamento fica adiada para a próxima sessão. Próximo. Obrigada. Bom dia, doutora. Próximo. Teremos outra sustentação oral à distância, no 33 da pauta de relatoria, doutor Jales. Falará a doutora Stephanie Rezende Campos pela recorrida do foro de Varginha. No 33. 33 mesmo? 33 da minha pauta. Recorrente é Patrícia Gonzaga do Prado e recorrido Planejar Comunicação Limitada Microempresa. A minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. A ilustre procuradora fala pela reclamante ou pela reclamada? Pela reclamada, excelência. Pela reclamada? Vossa Senhoria guardaria o primeiro voto divergente? Sim, vou guardar. Pois não. O segundo votante, doutora Olívia? Eu estou acompanhando. De acordo. Terceiro votante, doutor Rodrigo? De acordo. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada. Próximo. Retornando à pauta de relatoria, doutor Sebastião. O 18 da pauta, falará doutor Francis Willer Rocha Rezende pelas recorridas. 18 da pauta, doutor Sebastião. O eminente relator, quando puder, pode anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, o recurso é de Milton Campos e última relação de emprego. A minha proposta de voto é manter a decisão de origem e negar provimento ao recurso.
Então, o eminente relator está conhecendo e negando provimento. O ilustre procurador fala pelo reclamante ou pelo reclamado? Pelo reclamado, excelência. Pelo reclamante? Reclamado. Reclamado. O senhor aguardaria o primeiro voto Aguardo, divergente? excelência. Eu sou o segundo votante, estou de acordo com o eminente relator. Terceiro votante, doutor Olívia. Estou de acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. O Obrigado, resultado excelência. proclamado. Bom dia, doutor. Próximo. Passando para a pauta de relatoria do doutor Jales. No 39 da pauta, falará a doutora Sônia Aparecida Saraiva, pelo recorrente reclamante. 39 da pauta. Cargill Agrícola, Sindicatos Trabalhadores em Movimentação, corridos os mesmos. Simval Brás Ferreira, Sindicato Trabalhadores de Movimentação Mercadorias em Geral de Uberlândia e Cargill Agrícola. A minha proposta de voto é conhecer dos 3 recursos ordinários e, no mérito, negar-lhes provimento. Com a palavra, a ilustre procuradora. Obrigada, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, egressos julgadores. Excelência, falamos aqui em nome do reclamante, também recorrente, e rogamos a vossas excelências o provimento, logicamente, apenas do recurso ordinário do reclamante, especialmente no que diz respeito à majoração da condenação por danos morais, fixada de forma solidária a ambos os reclamados, o sindicato e a tomadora de serviço, Cargill, em R$12 mil. A parte dos danos materiais foi rigorosa e matematicamente apurada pelo juízo de origem, calculando a perda salarial que ele vai ter durante a vida em decorrência do acidente, da grave lesão que ele sofreu, a culpa, a responsabilidade das empresas e tantos danos restaram comprovados através de 2 laudos periciais, através da prova oral. E essa questão do dano moral, excelência, esse rapaz sofreu um acidente aos 42 anos. Desses 40, quando tinha, né, hoje tem 45, desses 45 anos, 18 anos de serviço prestado ao sindicato, e, dentre esses 18 anos, 10 para essa mesma empresa, em dedicação exclusiva a essa empresa. E ele está hoje numa situação que nem mesmo essa própria empresa aceita ele como empregado. Ficou com uma lesão que, no próprio laudo médico, consta que a tendência é essa situação dele ir agravando e sendo agravada com o passar do tempo, com a idade avançada, com o avanço da idade, obviamente. Então, é uma lesão que ela não vai ter recuperação. Ela chegou num ponto que foi operado, só que a tendência é progredir digamos assim, a capacidade dele de movimentação. Cada vez mais isso daí vai ser prejudicado. E a questão, esse valor, excelência, apesar de, obviamente, ajudar um empregado que está no limbo ali, porque para a função dele ele não vai conseguir mais emprego, com certeza, para o trabalho dele, e está no limbo uma pessoa relativamente jovem, no auge da vida produtiva, essa reparação pode até ajudar, e R$12 mil, logicamente, vai ajudá-lo muito. Com certeza, excelência, não vai surtir efeito pedagógico nenhum nesses 2 milionários empregadores e responsáveis pelo acidente. Então, rogamos aqui ao excelentíssimo senhor desembargador relator e aos demais desembargadores o provimento do recurso do autor reclamante, especialmente para majorar essa condenação, esse valor da condenação, indenização e danos morais, e também para deferir as horas extras demonstradas nos autos e as diferenças de FGTS e contribuição previdenciária que, acreditamos, o colega de Uberlândia conseguiu demonstrar no recurso ordinário que existem essas diferenças, que foram feitos recolhimentos a menor. Então, no mínimo, que seja determinada a apuração e liquidação de sentença, se não for possível mensurar de imediato. Então, rogamos a vossas excelências aqui,
encarecidamente o provimento do recurso obreiro. Obrigada, Excelências. Bueno, aqui são 3 recursos. As duas reclamadas do sindicato entendem que o arbitramento dos danos foi excessivo. A empresa alega que ela não teve culpa e o sindicato também. Aconteceu o acidente quando o reclamante foi amarrar uma carga e a corda arrebentou. Nesse caso, eu estou mantendo a respeitável sentença que entendeu que a culpa era da reclamada, porque, ainda que tenha sido uma fatalidade, é um acidente de trabalho típico. O reclamante não teve culpa. Se o reclamante não teve culpa, é porque o material fornecido para o trabalho tinha alguma imperfeição e rompeu e o reclamante caiu ao chão e teve essas lesões. Mas o meritíssimo juiz Acó, que teve contato com os reclamantes, mandou fazer a perícia, etc., entendeu que, pelo constatado na perícia e pelo que ele apurou, esse valor de 50 mil para os danos materiais e 12 mil para os danos morais é suficiente. Eu examinei o processo e também não vi uma possibilidade de aumentar ou alterar a respeitável sentença, porque acho que ela está em cima do que foi apurado no laudo pericial. O laudo pericial estabeleceu incapacidade da ordem de 20% e ele arbitrou esse valor. Como foi pedido a indenização em valor único, eu não posso aqui também alterar essa conclusão. Então, por essas razões, eu estou propondo manter o meu voto como foi redigido, especialmente porque o meritíssimo juiz teve contato com a parte e viu o dano, examinou o laudo pericial, então estou de acordo. Essa é a minha proposta de voto. Colho o voto da segunda votante, doutora Olívia. Considerando todo o contexto dos autos, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Terceiro votante, doutor Rodrigo. Eu proclamo por unanimidade prevalecer o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Muito obrigada, Excelências. Um bom trabalho, um bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. Ainda na pauta do PJE de relatoria, doutor Jales, no 40 da pauta, falará a doutora Isabela Batista Torres, pelo recorrente. 40 da pauta é o 12022, Sindicato dos Empregados do Estabelecimento Bancário de Patinga, recorrido Banco Mercantil do Brasil, S.A. A minha proposta de voto é conhecer o presente recurso ordinário no mérito dar provimento para afastar a extinção do processo, determinar o retorno do processo à vara de origem para que prossiga no julgamento da ação, como entender de direito o meritíssimo juiz Acó. Considerar prejudicado o exame dos demais temas alegados nas razões de recurso. A ilustre procuradora fala pelo sindicato? Exatamente, Excelência. Aguardaria o pelo voto divergente? Perfeitamente. Doutora Olívia, segunda votante. Estou acompanhando. Terceiro votante, doutor Rodrigo. De acordo. Está de acordo também? De acordo. Então, eu proclamo por unanimidade prevalecer o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigada, Excelências. Próximo. Ainda na pauta de relatoria do doutor Jales, no 25, falará a doutora Rafaela Álvares e Silva, pelo recorrido. O 25 da pauta é o 11.140.61/2015, recorrente Marcelo de Azevedo Moreira e recorrido Itaú Unibanco. O voto é longo e minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário, e, no mérito, negar-lhe provimento. A ilustre procuradora fala pelo reclamante? Reclamado, Excelência. Então, a senhora tem a palavra, doutora. Sim, Excelência, bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui também presentes. Na verdade, a sentença ela é extensiva a outros 3 processos na primeira instância. O acórdão, por prevenção, os demais recursos ordinários foram... Na verdade, deveria ter sido apenas um recurso ordinário, o reclamante
interpôs 4 recursos ordinários. Foram todos, pelo juiz cooperador, encaminhados para cá, pela relatoria do Dr. Jales, pela prevenção. E o primeiro acórdão foi proferido no dia 13/9, confirmando a sentença. Então, a sentença sendo extensiva aos demais processos, o acórdão certamente também, né, por mantida a sentença, também extensivo aos demais processos. Nós peticionamos na sexta-feira em cada processo, porque, embora o primeiro processo por prevenção tenha sido julgado no dia 13, o primeiro recurso, desculpa, o primeiro acórdão foi publicado no dia 13/9, os demais foram incluídos também em pauta. Então, o que se busca aqui hoje é que seja declarada a extensão dos efeitos do primeiro acórdão, que foi publicado no dia 13/9, aos demais processos. São 3, hoje, salvo engano, 25, 27 e 35 da pauta. É a sustentação, doutora? Sim, no mérito, também, caso haja alguma possibilidade de modificação, também seja mantido o acórdão nos termos proferidos no dia 13/9. Não. Esse processo é aqueles 6 processos que o meritíssimo juiz de primeira instância extinguiu, e o primeiro recurso veio, até recebi advogada no meu gabinete, foi julgado, e depois tentaram uma conciliação a pedido das partes, mas não foi possível, e os 4 processos foram remetidos para o meu gabinete, porque eu estaria prevendo, porque eu julguei o primeiro. De fato, essa é o que pode ser constatado. E nesse aqui, como não podia deixar de ser, estou mantendo a mesma decisão, e, inclusive, nos outros processos também. Então, por essa razão, eu proponho manter o voto como foi redigido. Doutor Olívia, segunda votante. Estou de acordo. Terceiro votante, doutor Rodrigo. De acordo. Doutor, então, esse mesmo julgamento, nós vamos proceder nos processos. Quais que são? O 27 e o 35. A senhora quer fazer sustentação oral nesses outros? Não, se foi mantido... Não, o resultado é o mesmo. É o mesmo, então, eu né? proclamo nesses 3 processos que estou conhecendo e negando provimento ao recurso do reclamante. O resultado fica proclamado. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. Agora, passando para a pauta de relatoria do doutor Rodrigo, no 14 da pauta, falarão doutor Alex Santana de Novaes, pelo recorrente reclamante, e doutora Mônica Beatriz Guerra, pelo recorrente reclamado. 14 da pauta, Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia Limitada, e João Henrique do Amaral e Silva, recorridos os mesmos. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, estou conhecendo os recursos. Rejeito as preliminares de nulidade arguídas pelo reclamante. No mérito, dou provimento parcial a apelo do reclamado para a. Reduzir a condenação para R$ 400 mil com custos processuais no importe de R$ 8 mil pelo reclamado. Poderá requerer a devolução do valor pago a maior, mediante solicitação da Secretaria de Orçamento desse tribunal. B. Excluir da condenação a multa do artigo 467 da CLT sobre as verbas rescisórias deferidas. E dou provimento parcial a apelo reclamante para deferir uma hora extra a partir de janeiro de 2012, com reflexo em repousos, 13º salário, férias mais um terço e de todos sob o FGTS. B. Reconhecer que as horas extras repercutem em repouso, 13º, férias mais um terço e de todos no FGTS. Determinar a observância da OJ 302 da SDI 1 do TST em relação à correção do FGTS. E, cumprindo o disposto no artigo 832, parágrafo 3º da CLT, declara que tem natureza salarial as horas extras e seus reflexos em repouso, 13º e férias gozadas. O valor da condenação já foi revisto conforme decidido acima. É a minha proposta de voto. Não. O primeiro recorrente é o laboratório. O seu ilustre advogado tem a palavra. Ilustre advogado, desculpa, tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Ilustríssimo senhor relator. O laboratório insiste que o reconhecimento do vínculo ele foi contrário à prova dos autos, tendo em vista o próprio depoimento do reclamante, que se diz, na saída dele, solicitou a apuração dos haveres e o acerto. Na verdade, ele era sócio do laboratório. Ele, apesar do eminente juiz julgador de primeira instância reconhecer os requisitos do vínculo, esses, na verdade, são subjacentes à prova dos autos, pois ele era sócio.
ele tinha liberdade de entrar no laboratório, ele tinha chave, não tinha horário, ele trabalhava em produção, quanto mais ele trabalhasse, ele recebia, a remuneração dele era substancialmente aumentada mês a mês, o que contraria até o recebimento de hora extra. E ele, simultaneamente, na sociedade, ele também era funcionário da Universidade Federal lá do Triângulo Mineiro. Ele mesmo admitiu isso no depoimento dele. Ele não marcava ponto, ele atuava juntamente com o outro sócio médico, assinando como responsável técnico do laboratório. Ele estava no mesmo patamar. Não tinha controle de horário como os demais empregados. Ele, na verdade, ele atuava ali de acordo com o seu interesse. Então, o recorrente pugna aí pela desclassificação desse reconhecimento do vínculo e também em relação às horas extras, pois essa liberdade que ele tinha de horário, não tinha controle nenhum. Então, pede a reforma aí da sentença e insiste aí nas razões dos recursos e dos memoriais apresentados. Com a palavra, o ilustre procurador do reclamante. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, excelências, o reclamante recorrente adesivo espera o acompanhamento do voto do ilustre relator e gostaria de aduzir, em face do que alega a reclamada, o seguinte: o reclamante não era concomitantemente empregado da Universidade Federal e do laboratório. Pelo contrário, depois de muitos e muitos anos trabalhando subordinadamente ao laboratório, fez concurso para a universidade. Mas a reclamada sequer impugnou um documento que era um RPA sobre o pagamento do reclamante, como se autônomo fosse. Para fraudar e burlar a legislação trabalhista, o que fez a reclamada? Trouxe o reclamante ao seu contrato social com 1% das cotas. Foi isso que houve. A relação de emprego sempre existiu. E quando da retirada, quando da saída, quando da dispensa do reclamante, seja que nome que a reclamada queira dar, o que houve? O preposto dono da empresa declarou em audiência. E ele declarou que pagou apenas os dias trabalhados e que o 1% que estava destinado de cotas ao reclamante retornou a ele sem qualquer pagamento. Ou seja, não houve apuração de haveres, não houve pagamento e o preposto confessa que pagou os dias trabalhados. Isto, por excelência, espera o acompanhamento do voto do ilustre relator, com exceção, me perdoe, excelência, do artigo 467 da CLT, porque entendemos que, caracterizada a fraude trabalhista, aplicável a multa do artigo 467. É o que espera, excelência. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, o processo é longo, são vários itens, mas vou me ater mais à questão que foi trazida à tribuna, que é especificamente a questão da relação de emprego. Data máxima, eu estou entendendo que aqui a questão aqui do contrato de sociedade foi utilizado em fraude contra os direitos trabalhistas do reclamante. Ele foi dado a ele um percentual de 1%, é a prova dos autos dessas cotas dessa sociedade. A prova dos autos demonstrou que, na verdade, isso foi só para encobrir a existência de uma relação de emprego. Na verdade, ele recebia pelo trabalho, ele não tinha nenhuma retirada, ele não tinha prolabore, ele não tinha poder de comando nessa sociedade, ao contrário do sócio Marco Aurélio de Lima. Data máxima vênia, eu entendo que, nesse caso, caracterizada a fraude, forma-se o vínculo empregatício. Quanto à multa do 467, data vênia, eu acho que, como havia uma controvérsia na relação de emprego, controvertida também estavam as verbas rescisórias. Data máxima vênia, nesse caso, mantém minha proposta de voto. Doutor Sebastião, segundo votante. Senhor presidente, eu vou ficar com vista para a próxima sessão. Então, o doutor Sebastião pediu vista para a próxima sessão. Eu sou o terceiro votante, acuso o recebimento do memorial. Então, o processo vai ficar adiado para a próxima sessão. Os ilustres procuradores já ficam intimados desse adiamento e a conclusão do julgamento será feita na próxima sessão. Próximo. Ainda na pauta de relatoria do doutor Rodrigo,
No 16 da pauta, falará a doutora Moana Papini Reis Furlete, pela recorrente. 16 da pauta, doutor Rodrigo, o processo 10.803.50, recorrente Via Ouro Coletivo Limitado e recorrido Roselita da Conceição. O eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Via Coletivo, Via Ouro. Senhor presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, estou conhecendo o apelo no mérito, nego-lhe provimento. A ilustre procuradora fala pela reclamada ou pela reclamante? Pela reclamada, excelência. A senhora guardaria o primeiro voto divergente? Mas ela A reclamante? Reclamada. Ah, ela que é recorrente, está certo. Com a palavra, a ilustre procuradora. Bom dia, excelências. Eu vou ser bem sucinta. A empresa Via Ouro foi condenada, excelências, ao pagamento de prestação de serviço, porque foi negado o vínculo empregatício, referente ao mês de novembro de 2015. Essa condenação foi dada em decisão de embargos de declaração. Todavia, entende a recorrente que o juiz de primeira instância, excelências, não avaliou corretamente os comprovantes que foram anexados aos autos. Isso porque, excelências, há um recibo de pagamento datado do dia 27/11, no valor de R$ 3.354, que está no processo, onde tem, inclusive, a expressão de que era referente ao pagamento de 26 diárias diurnas e passagens. Ou seja, excelências, o pagamento do dia 27/11 correspondia àquela prestação de serviço naquele mesmo mês. A própria reclamante acostou na sua inicial alguns extratos bancários, onde há também a assinalação de recebimento de valores. Ocorre que no extrato bancário acostado por ela, consta um depósito no dia 24/11 de valor, inclusive, superior ao do recibo. E ela alega não ter recebido qualquer valor em novembro. Excelências, analisando o extrato bancário juntado pela própria reclamante no processo, pode-se verificar que o código de depósito feito pela empresa ao longo de todo o período coincide com o mesmo código de depósito pago em novembro. Não há qualquer outro pagamento à reclamante que consta nos extratos dessa mesma monta. Então, todos os meses ela recebia R$ 3.354, R$ 3.500, variava de acordo com a quantidade de diárias que ela fazia e a quantidade de vale-transporte que ela necessitava. Então, não há que se falar de que ela não recebeu o valor correspondente ao mês de novembro. Há o extrato bancário, há o recibo de pagamento acostado pela seguradora, assinado pela reclamante, inclusive, atestando o recebimento dos valores referentes a novembro. Nesse ponto, excelências, a recorrente ainda informa que a contestação da reclamante à defesa não menciona qualquer coisa ou impugna efetivamente o recibo de novembro. Ela deixa para discutir esse assunto apenas em embargos de declaração. Em momento algum, ela questiona o não pagamento ou que o extrato bancário não corresponde ao pagamento de novembro, ou ainda que o recibo não retrata a realidade ou nega a assinatura. Então, nesse caso, a recorrente requer que seja decotada da condenação o pagamento referente a novembro para que não haja bis in idem, pagamento duas vezes pelo mesmo motivo, excelência. Pois não. O eminente relator. Presidente, aqui eu estou entendendo o seguinte, a prova não ficou muito coerente aqui com a questão do período trabalhado, que a reclamante trabalhou até o dia 30/11, aí tem um recibo aí de 26 dias no mês de novembro, data máxima vendo, não estou vendo coerência da prova dos autos, dos documentos com aquilo que foi alegado no processo. Peço o vento para manter minha proposta de voto. Segundo votante, doutor Sebastião. Estou acompanhando. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo e proclamo por unanimidade prevalecer o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Obrigada. Na pauta de relatoria, doutor Rodrigo. No 6 da pauta, falará a doutora Raquel Joane Coutinho pela agravada. 6 da pauta, doutor Rodrigo. Eu
processo 10.423.67/2016, agravante Sérgio Dias, agravado Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Com a palavra, o ilustre procurador, o eminente relator. É isso, né? Presidente, estou conhecendo o recurso no mérito do provimento parcial para absolver o sindicato autor da multa por oposição de embargo de declaração protelatória. Essa é a minha proposta de voto, excelência. Doutor Rodrigo, se eu não estou enganado, Vossa Excelência está falando no 10.423, Sérgio Dias e Petróleo Brasileiro S.A.? Tem dois da... É o 10.423. Sérgio Dias e Petróleo Brasileiro. Agravante, tá. Qual o número da pauta é esse? É o 6 da pauta e o número é 10.423. O reclamante é Sérgio Dias e o agravado Petrobras. Ok, Sérgio Dias, ação coletiva. Ok. Eu estou conhecendo o agravo no mérito do provimento ao apelo para determinar o regular prosseguimento da execução, custas pela executada no importe de 44,26. É a minha proposta de voto, senhor. A ilustre procuradora fala pelo reclamante? Não, pela Petrobras. Pela Petrobras? É. Então, a senhora tem a palavra, doutora. Obrigada. Excelentíssimos desembargadores, aos demais aqui presentes, bom dia. Utilizando-se da via do recurso ordinário, o autor e resignado com a sentença proferida pela Terceira Vara do Trabalho de Betim, que julgou extinto o pedido de processamento da execução individual dos créditos deferidos na ação coletiva proposta pelo Sindipetro MG, ao nosso ver, utilizou-se da via inadequada, né? Deveria ter sido um agravo de petição. Isso foi objeto de contrarrazões pela Petrobras. Mas, ultrapassando esse fato, a ação coletiva mencionada nos autos foi proposta pelo Sindipetro MG, abrangendo um rol de por volta de 1.200 substituídos de trabalhadores da refinaria Gabriel Passos, cuja decisão favorável ao Sindipetro transitou em julgado em 19 de outubro de 2015. Iniciada a fase de liquidação no douto juiz Acó, um dos primeiros pontos questionados pela Petrobras foi a forma de execução dessa sentença, que se seria realmente uma atuação única do sindicato. O douto juiz Acó entendeu que sim, que a competência seria apenas do sindicato. A Petrobras, por sua vez, ela impetrou mandado de segurança. Neste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, Vossas Excelências entenderam por negar a segurança, por entender que existia recurso próprio em fase de execução. A Petrobras, por sua vez, interpôs recurso ordinário ao Tribunal Superior do Trabalho, que, conhecendo do recurso, negou o provimento e declarou a competência do sindicato para promover a execução. Então, o que a reclamada vem trazer aqui, neste julgamento, é que já existe coisa julgada a respeito do tema tratado nos autos, que a execução individual já foi apreciada pelo TST no julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança. E, por tais fatos, a recorrida, no caso agravado, requer a manutenção da sentença de primeiro grau e o não provimento do recurso do exequente. Obrigada. O eminente relator. Presidente, essa questão já é muito conhecida da turma, já tive a oportunidade de julgar várias vezes. É a questão do Código de Defesa do Consumidor, que permite, data máxima vênia da sustentação oral, que a execução seja feita pelo titular do direito de forma individual, quando a ação é coletiva. Foi o que aconteceu aqui, data máxima vênia. Então, estou conhecendo o agravo de petição e, no mérito do provimento ao apelo para determinar o regular prosseguimento da execução. Essa é a minha proposta de voto. Doutor Sebastião, segundo votante. Senhor presidente, eu também estou de acordo exatamente por essa questão que já está bem sedimentada na jurisprudência. Na ação coletiva é possível a execução individual. Eu só estou sugerindo aí não colocar essa parte final de determinar a suspensão lá, porque eu acho que extrapola a competência do juiz. Eu determinaria apenas intimar para informar dessa execução, mas não suspender lá, porque aí
teria que ver muito mais elementos para verificar se seria cabível ou não. Mas eu estou de acordo com a conclusão do relator, só tem essa divergência de fundamento. Bueno, o meu entendimento já é conhecido nessa grande turma. Eu entendo que aqui a norma supletiva aqui é o CPC e não o Código de Defesa do Consumidor. Mas, em relação aqui a esse processo, já que vai prevalecer a decisão, o entendimento que é mais adotado aqui, eu estou sugerindo ao eminente relator, porque a minha preocupação é uma empresa grande, tem de inúmeras execuções, pode haver uma possibilidade, e isso é muito provável, que haja uma execução em duplicidade. Então, eu estou sugerindo ao eminente relator que ele tem uma frase no voto dele, atento ao disposto no artigo 104 do CTC, certifique-se na ação coletiva o ajuizamento da presente ação individual para que se suspenda aquela execução em relação ao substituído ora autor. Então, eu estou entendendo que isso aqui deveria constar da conclusão, porque aí nós evitaríamos, o nosso propósito é evitar a duplicidade. Então, se Vossa Excelência constar essa frase que consta do voto, na conclusão, eu estaria de acordo. Não sei se satisfaz o doutor Sebastião também. Não, eu estaria de acordo em oficiar, mas não determinar que suspenda, porque aí já eu estou invadindo a competência do juiz que está fazendo a execução. Eu quero informá-lo agora, a decisão ele vai tomar, qual vai prevalecer. Na verdade, é o seguinte, porque não pode haver uma execução em duplicidade. Sim. Né? Então, eu acho que é mais coerente oficiar só. Isso. Oficiar. Agora que eu estou lembrando, na primeira instância, eu normalmente mando oficiar. Quando eu pego assim, um processo daqueles, por exemplo, Santa Casa, que eu sei que tem ações já movidas pelo sindicato, né? Eu acolho o processo, não dou a litispendência, mas mando oficiar o juiz lá para falar que, tem um processo individual aqui. Agora, eu não determino o que deva fazer. Só isso que é interessante. Tudo bem. Intimar, comunicar ao meritíssimo juiz da execução coletiva que existe uma ação individual. Só essa mesma frase até o individual. Atento ao disposto, certifique na ação coletiva ou ajuizamento da ação individual. Isso? Ponto. Então, ao invés de para que se suspenda, para que seja noticiado que foi proposto um processo de execução pelo autor, que é o autor que está preferindo. Senhor presidente, pode fazer aí a conclusão que eu depois faço a adequação. Que aí, em cima da conclusão, eu faço então vai ser essa conclusão de Vossa Excelência. E o seguinte, a Secretaria da Vara comunicará ao meritíssimo juiz da ação coletiva a propositura dessa execução individual, tá certo, Sebastião? E aí consta isso na conclusão. Excelência, pela ordem. Conclusão. Eles já tramitam na mesma vara. Na mesma vara? Mas não no mesmo processo. Mas não no mesmo processo. A nossa preocupação é evitar a duplicidade, até em favor da reclamada mesmo. Então, vai constar essa frase. A Secretaria da Vara comunicará... A Secretaria da Vara comunicará ao meritíssimo juiz... Certificará, não... é melhor comunicará, né? Comunicará ao meritíssimo juiz da execução coletiva a propositura desta execução individual. Isso. Né? Que aí fica resolvido o problema. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Obrigada. Próximo. Ainda na pauta de relatoria, doutor Rodrigo, no 27 da pauta, falará doutor Carlos Vitor Santos Almeida, pelo recorrente reclamado. 27 da pauta do doutor Rodrigo, o recorrente é Eletrosom e a recorrida Leidiane Graziele de Almeida Barreto. Recorridos os mesmos. Com a palavra o eminente relator. 27, né, senhor? Está demorando a abrir aqui, só. Presidente, eu estou conhecendo os recursos e no mérito do provimento parcial a pelo autor para aumentar a quantia fixada a título de pagamento dessa folha para R$ 500 mensais e para crescer a condenação às diferentes comissões referentes às vendas parceladas, com inclusão dos encargos relativos ao financiamento, com mais reflexo em repouso, horas extras, aviso prévio, 13º, 14º salário, férias mais 1/3, fundo de garantia mais 40%. Cumprindo o disposto no artigo 832 da CLT, declaro que as parcelas deferidas possuem natureza salarial, exceto os reflexos em férias indenizadas mais 1/3 e em FGTS mais 40%. Estou mantendo o valor da condenação porque ainda é compatível, Excelência. Com a palavra, o ilustre procurador da reclamada.
Senhor presidente, senhores esmagadores, bom dia. Apenas registro a presença. Só acompanhamento do voto. Só vai acompanhar? O segundo votante, desembargador Sebastião. Estou inteiramente de acordo. Eu vou pedir, vendo o eminente relator, eu vou ficar vencido aqui nas horas extras, porque a respeitável sentença fixou a jornada de 8 às 20 horas, com 30 minutos de intervalo, que eu achei um exagero. Então, acolhi os cartões de ponto que não são britânicos. E no recurso do reclamante, nas diferenças de comissões também eu daria provimento. Então, vou ficar vencido nesses dois pontos, no recurso da reclamada e no recurso do reclamante, e proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Agora, passando para a pauta de relatoria, doutora Olívia, no 2 da pauta, falará doutor Cláudio Augusto Vieira Nogueira, pelo recorrente reclamante. 2 da pauta, doutora Olívia, recorrente é Federal Mogul Componentes de Motores Limitadas e William Garcia de Araújo, recorridos os mesmos. A eminente relatora para anunciar sua proposta de voto. Eu conheço dos recursos, no mérito, nos recursos interpostos pelo reclamante e pela reclamada. No mérito, dou parcial provimento ao apelo do reclamante para reconhecer o labor em condições insalubres por contato com agente químico, óleo mineral, e ampliando a condenação, deferir o adicional de insalubridade em grau máximo nos períodos apurados no laudo técnico, de forma não cumulativa, com adicional de insalubridade em grau médio já reconhecido na sentença, pelo contato com agente ruído, com reflexo em aviso prévio, 13ª, FGTS mais 40% e férias mais 1/3, para deferir as horas excedentes da sexta nos meses em que o reclamante se ativou em turno ininterrupto de revezamento, ao menos 2 turnos distintos no mês, englobando parte do dia e da noite, cumulado com trabalho insalubre, como se apurar pelos cartões de ponto anexados ao processo e pelo laudo técnico pericial, condicional convencional, em reflexos em repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º e FGTS mais 40%. Dou parcial provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação a hora extra diária pelo desrespeito ao intervalo intrajornada e reflexos. Como voto. Essa proposta de voto do eminente relator tem a palavra o ilustre procurador. Senhor presidente, só uma correçãozinha, é Cláudio Augusto Figueiredo, não tem Vieira não, mas tudo bem. Perfeito. Senhor presidente, essa grande turma, demais jogadores, a proposta de voto, ela significativamente ela atende os anseios do reclamante, mas só tenho queria pontuar 2 questões, que seria a questão aí específica do turno de revezamento, que a apuração é mensal, e eu peço para que ela seja trimestral ou quadrimestral, essa apuração do turno de revezamento, de acordo com o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Em relação ao intervalo para alimentação, que foi objeto de condenação em primeiro grau, e agora está sendo dado provimento ao recurso da reclamada para que ele seja absolvida, uma questão... Até 2012, a reclamada utilizava o cartão de ponto que registrava esse horário de intervalo de 1 hora. E, a partir de então, ela passou a fazer a pré-assinalação. O fato é o seguinte, até o período anterior a 2012, estava demonstrado os cartões de ponto, inclusive a prova testemunhal, no sentido de que havia essa supressão. Ou seja, o reclamante trabalhava... Ele trabalhava durante o intervalo parcialmente, normalmente 50 minutos, e 10 minutos ele tinha esse intervalo suprimido. A fundamentação da proposta de voto eu não conheço, mas eu posso imaginar que seria com relação ao que está sendo pedido no recurso da reclamada, seria a tolerância de 5 minutos para cada marcação, isso com base no artigo 58 da CLT. Mas, seguindo a questão fática, ou seja, no período anterior a 2012, ele gozava só 50 minutos e, posteriormente a esse intervalo, também foi o que atestou a prova testemunhal. Em relação a essa tolerância, eu gostaria de pontuar e esclarecer que a duração da jornada, artigo 58, está na seção da duração da jornada. E o intervalo, a supressão do intervalo, está na seção 3, que é da duração do intervalo, salvo engano. Então, essa analogia que está sendo feita
ela é contrária à data máxima vênia ao princípio da legalidade e ela também afronta o princípio do indúbio pro mísero, e ela, então, é uma interpretação perniciosa em relação ao empregado. Então, eu peço que, no aspecto, seja restabelecida, que seja mantida a condenação em relação ao intervalo, e com relação à proposta de voto, no tocante ao recurso do reclamante, que seja feita essa modulação aí, ou essa ampliação, considerando o turno de revezamento pelo período de 3 a 4 meses. É o que se pede. Não, eminente relatora. Com relação a essa questão aí do intervalo, o que acontece é o seguinte, os documentos, os cartões de ponto foram considerados válidos, e eles registram o intervalo intrajornada. E verifica-se que não havia esse desrespeito a esse intervalo legal. A questão desses 50 minutos que o doutor mencionou aí do tribuna, porque o que eu estou considerando aqui é o seguinte, porque era tocada uma sirene, com 50 minutos de intervalo, era tocada uma sirene, era uma sirene que eu estou entendendo assim, era um alerta aos trabalhadores para o retorno ao trabalho, mas não significa que eles assim imediatamente voltavam ao trabalho. Então, eu estou mantendo o voto nesse aspecto, e inclusive no tocante à questão da forma de apuração das horas extras excedentes da cesta diária nos meses em que o reclamante se ativou em turno ininterrupto de revezamento, englobando parte do dia e da noite, acumulado com trabalho insalubre. Então, eu estou mantendo o voto na proposta como foi feito. Doutor Rodrigo, segundo votante. Estou de acordo, Celino. Terceiro votante, doutor Sebastião. Estou de acordo, é bem razoável a tolerância também aí, ainda que tenha sido 50, estou de acordo. No programa, por unanimidade, prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado. Bom dia, o resultado fica obrigado, proclamado. Bom dia, doutor. Próximo. Excelência, o próximo é do André Schmidt, ele está na 9ª turma. Vossa Senhoria vai fazer a sustentação por ele? Não, eu pedi para eu então, guardar, mas se for favorável, ele não quer nem sustentar. Vamos aguardá-lo, então. Próximo. Então, passando para a pauta Bom dia. física, no 6º da pauta, que é o primeiro da lista de sustentação oral, falará Dr. Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pelo agravante. Relator, Dr. Jales. 6º da pauta é o processo 12/2017-08, agravante consórcio ótimo de bilhetagem eletrônica limitada e agravados Revelino Costa Mendes e Transimão Transportes Rodoviários. A minha proposta é não conhecer do presente agravo de petição por deficiência de traslado e condenar a agravante em custos no importe de R$ 44,26. Com a palavra, o ilustre procurador. Excelência, qual deficiência, para eu saber? O agravante é o consórcio. Eu não estou conhecendo por deficiência de traslado. E para orientar o ilustre procurador, foi concedido prazo agravante para que complementasse as peças necessárias à formação dos autos suplementares, folha 111 do processo. Ele não apresentou as cópias da documentação mencionada na R-decisão impugnada, documentos de folhas 4.480, nesses autos a folha 78. Entretanto, foi com base nesses documentos que o meritíssimo juiz Acó concluiu pela existência de grupo econômico. Portanto, resta impossibilitado o exame do mérito da decisão agravada, pois faltam as peças essenciais para o julgamento das questões apresentadas no agravo de petição. Excelência, bom dia. Independente, não tenho aqui como conferir essa questão, mas independente disso, a empresa, no caso, o consórcio, entende que isso é irrelevante, porque data vênia, esse consórcio, pelo próprio nome diz, consórcio ótimo de bilhetagem eletrônica. Ele não é aquele consórcio que entrou na licitação, na concorrência pública, para a finalidade da licitação das linhas. Ele é um consórcio com uma atividade, com um fim, um objetivo específico, que é bilhetagem eletrônica. Então, as empresas que pertencem a esse sistema de transporte intermunicipal, todas participam desse consórcio com a finalidade de regular e implementar essa bilhetagem eletrônica. Então, pelo próprio nome que se diz, já verifica que, nesse caso, não pode ser legal um grupo econômico
em relação a esse consórcio, a ponto de ele ter que se responsabilizar por uma das empresas. Então, Data Vênia, ainda que tenha se pedido esse documento, que aqui não tem condição de conferir, mas ele seria irrelevante por conta disso, por conta do objeto desse consórcio. Esse consórcio tem um fim específico e ele nunca pode ser considerado, então, como interpretado pelo juiz, como um grupo econômico da Data Vênia. Se ele fosse aquele consórcio que são formados para ganhar a licitação, ainda poderia se falar, não, eles se juntaram com o fim de ganhar essa licitação. Mas não, esse é um consórcio com a finalidade específica para bilhetagem eletrônica. Então, quer dizer, só porque as empresas formam esse consórcio, não quer dizer que agora esse consórcio passa a ter que ter responsabilidade por todas as empresas que se tornam inadimplentes num processo ou outro, no caso aqui é Transimão. Então, Data Vênia, ainda que tenha sido pedido esse documento, ele é irrelevante porque o que se tem que analisar aqui é o objeto específico do consórcio. E nessa... levando por esse aspecto, inclusive a empresa juntou aqui, eu peço Vênia para ler uma decisão a respeito disso, que é exatamente isso, consórcio, inexistência de formação de grupo econômico, artigo 278 da Lei 6.404. Conforme a exegese do artigo 278 da Lei 6.404/76, a formação de consórcio possui por finalidade a execução de determinado empreendimento, respondendo cada uma das consorciadas por suas obrigações e nas condições previstas no respectivo contrato, não havendo que se falar em presunção de solidariedade entre elas. Desse modo, sendo consórcio, no caso lá, o consórcio Santo Antônio, constituído pelo construtor Norberto Odebrecht, que está construindo a usina hidrelétrica junto com a construtora Gutierrez, quais atuam como sócias do consórcio. Inexiste razões para permanência no polo passivo da ação das construtoras e tal. Então, é o seguinte, exatamente nesse sentido, eles foram a um consórcio feito para bilhetagem eletrônica. Se esse rapaz que entrou aqui, ele tivesse trabalhado nessa implementação dessa bilhetagem eletrônica, sim, o consórcio seria responsável. Agora, porque ele trabalhou numa das empresas da qual faz parte o consórcio, que tem um objetivo totalmente diferente, da Data Vênia, não há como se manter essa responsabilidade. Obrigado. Não. Só para a gente entender bem a situação, foi o seguinte, o meritíssimo juiz determinou a inclusão do consórcio de bilhetagem eletrônica no polo passivo. Esse agravo de petição vem exatamente em cima disso. Mas, como a decisão não foi juntada, a decisão impugnada não foi juntada, eu não estou conhecendo o agravo de petição que trata desse ato. Mas estou entendendo também o seguinte, que o consórcio não vai ficar sem defesa no mérito, porque ele vai ter oportunidade de apresentar os embargos à execução, e lá ele pode renovar essa discussão. Mas aqui, como eu não posso conhecer por deficiência de traslado, e essa matéria ainda não pode ser examinada. Por essa razão, estou propondo manter o meu voto como foi redigido. Segundo votante, doutor Olívia. Eu estou de acordo. Terceiro votante, doutor Sebastião. Doutor Sebastião, né? Doutor Sebastião, né, no impedimento, doutor Rodrigo. Estou de acordo também. Então, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. O André chegou aí. Tornando o PJE na pauta da doutora Olívia, no 27 da pauta, falará a doutora André Schmidt de Brito pelo recorrente reclamado. Certo. Pauta. Olívia. É o 11.260/2016, recorrente Usina Monte Alegre Limitada e Márcio Lázaro de Brito, recorridos os mesmos. Com a palavra a eminente relatora.
Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada e do recurso adesivo do reclamante. No mérito, nego-lhes provimento. Conhecendo, negando provimento. Com a palavra, o ilustre procurador. Eminente desembargador presidente, ilustre juíza convocada, relatora, eminentes companheiros da outra turma, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. A questão aqui, ela versa apenas o pleito de horas intíneres. E, nesse caso, eu me deparei aqui com uma questão inusitada, a meu ver. O que acontece? A reclamada, ela pagava hora intíneres por força de um acordo coletivo que o juiz ele desconsiderou ao argumento de que a abrangência territorial era só a cidade de Monte Belo. Monte Belo é a sede da usina, uma usina de cana-de-açúcar, e as frentes de trabalho, né, da plantios de cana, realmente elas são situadas em diversas localidades próximas. Mas aí ele desconsidera esse acordo sob esse argumento. A empresa entende que, como é um acordo coletivo, e como a sede dela está ali, são só cidades periféricas, deveria prevalecer esse acordo. Mas o mais inusitado é que o juiz, o argumento que ele usou com relação à presença dos requisitos da hora intíneres foi o seguinte: por outro lado, ao pagar hora de percurso, aspas, a reclamada reconhece que os locais de trabalho eram de difícil acesso e não serviços para o transporte público. Ora, eu apliquei um acordo coletivo, paguei por força dele, ainda sou penalizado, porque o fato de eu ter pagado cumprindo esse acordo quer dizer, presume para o juiz que o local é de difícil acesso e não serviço de transporte público. Mas eu não fico só aí. Se nós formos nos esclarecimentos prestados pelo perito, folhas 543 e 544, principalmente 544, a primeira fase, eu estou citando as folhas do PJE, que eu olhei ele agora. O perito declara que tem transporte público. O perito foi questionado. O perito pode informar se a estrada que começa após a saída da BR-491 conduz apenas à usina Monte Alegre ou também a outras propriedades da região? O transporte público da aviação de Santa Cruz conduz até outras localidades, cidades elaboradas pelo autor? O perito resposta: apurou este visor que a estrada que começa na BR-491 e conduz até a usina Monte Alegre, quando dá acesso à empresa, bifurca-se da seguinte forma. Ele coloca as duas bifurcações e continua. Destarte, pode-se concluir que a citada estrada de acesso à reclamada conduz também a outras propriedades e cidades. E, em seguida, ele expressamente afirma: demais disso, reitera esse visor que o transporte público operado pela aviação Santa Cruz conduz, sim, até as localidades em que situam as glebas em que trabalhava o autor. Isso, o esclarecimento do perito, folha 544, a primeira frase. Então, o que o perito concluiu aqui? Que tem transporte público, expressamente nas glebas em que trabalhava o autor. Essa é a prova pericial. Pois bem, aquela presunção de que não existe transporte público porque eu paguei pelo acordo coletivo, ela se desfaz com a prova pericial determinada pelo juiz. O perito afirma aqui que existe nas glebas em que trabalhava o autor. Então, o que se pede aqui é a reforma da respeitável sentença para que seja indeferido o pleito de horas intíneres. Eminente relatora. Essa questão aqui, realmente, assim, ela, de fato, ela traz uma certa dúvida em relação a isso. Mas, veja bem, se eu estou acompanhando aqui esse entendimento do juiz, do primeiro grau, porque se a própria reclamada firmou um acordo em relação a horas in itinere, ao tempo que seria considerado, então a presunção que se tem é que o lugar de trabalho, que as localidades não eram servidas por transporte público de forma regular. Agora, nós não temos aqui, a questão desses acordos coletivos também. Aqui não abrange, esse acordo não abrange todas as localidades em que o reclamante trabalhou. O reclamante trabalhou em diversas propriedades, né, onde a reclamada prestava serviço, então esse acordo coletivo também não tem como eu entender que ele poderia ser aplicável a esse caso. Então, com base nas informações prestadas pela própria reclamada, é que o perito ele fez uma média do tempo que ele entendeu que seria o tempo gasto pelo trabalhador
no trajeto, né, de ida e volta no local de trabalho, e fixou essa média que eu estou entendendo razoável, então eu vou manter essa proposta de voto. Doutor Rodrigo, segundo votante. Presidente, eu tenho uma pequena divergência. Eu daria provimento parcial para excluir da condenação as horas NIT no período anterior a 30 de abril de 2016 para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.000. Eu estou entendendo aqui que a empresa, esse tipo de funcionário que trabalha em várias localidades, ele se vincula à sede da empresa, que no caso era a cidade de Monte Alegre. Então, eu acho que não tem sentido a empresa sair fazendo um acordo ou convenções coletivas em cada uma das localidades que ele trabalhou, porque aqui é aquela mesma situação, data máxima venda, do motorista de ônibus, do cobrador de ônibus, que às vezes trabalha contratado em Belo Horizonte, a sede da empresa em Belo Horizonte, e ele faz serviço, às vezes em Contagem, em Betim, nas cidades periféricas, nas cidades da região metropolitana. Então, basta ter uma convenção coletiva abrangendo essa questão da ordem de NIT para a sede da empresa que ficava em Monte Alegre. Existindo essa norma, eu respeito a norma que falava que as ordens de NIT já estavam sendo pagas pela empresa na forma e no valor acordado. Peço vênia. Vossa Excelência exclui as ordens de NIT? Excluo, com certeza. Doutor Sebastião, terceiro votante. Eu peço vênia e acompanho a eminente relatora. Eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto da eminente relatora, vencido o segundo votante, que excluía as horas NIT. Esse é o resultado que fica proclamado. Próximo. Tornando a pauta física, no 17 da pauta, é o segundo da lista de sustentação oral, falará doutor Lucas Henrique Gonçalves da Silva pela agravante. Relator, doutor Rodrigo. 17 da pauta é o processo 10.704. 10.704/2012-024, relator doutor Rodrigo. Voto nesse, não voto? Voto. 16. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, estou conhecendo a petição no mérito, né, provimento ao apelo, custo pelo deputado no importe 44.26, dispensadas. Com a palavra, o ilustre procurador fala pelo reclamante? Pelo reclamante. Então, tem a palavra, doutor. O senhor aguardaria o primeiro voto? Não, tem a palavra. Vai ter divergência mesmo. Obrigado. Excelentíssimo presidente, demais membros da turma. Bom, trata-se de uma execução que se arrasta desde outubro de 2013, em que originalmente era movida em face de uma empresa de único sócio, que atualmente é o segundo executado, o senhor Cláudio Fava, e após intentadas todas as possíveis medidas expropriatórias, até o momento não se conseguiu alcançar o patrimônio do segundo executado. O mais próximo que se chegou a isso foi a penhora de um imóvel à beira-mar, num resort de luxo na Bahia, e que, após algumas manobras e 2 recursos, a penhora foi desconstituída e, atualmente, não se consegue achar nada em nome dos executados. A questão é que, ao instruir os recursos aviados para discutir essa penhora do imóvel, o segundo executado traz aos autos declarações de bens e direitos no valor de R$250 mil em capital social da primeira executada. É possível perceber que o imóvel, cuja penhora foi desconstituída por se tratar supostamente de bem de família, era originalmente da empresa, que é a Mar Paraíso Empreendimentos, foi alienado ao pai do segundo executado, e após isso o imóvel foi alienado ao segundo executado. Além disso, após o trânsito em julgado da execução, o segundo executado alienou todas as cotas que ele possuía junto a essa empresa a terceiros, o que, a nosso ver, constitui fraude à execução. Além disso, é possível ver dos autos algumas ordens de pagamento que somam €76 mil no ano de 2014, em nome do segundo executado, e ainda assim não se encontra qualquer bem em nome deles. Então, data máxima venda do entendimento manifestado pelo juiz, a gente entende que existem, sim, indícios suficientes de fraude ou de ocultação de patrimônio, e estamos pedindo a reforma da decisão Primeva para que seja utilizada a ferramenta SIMBA como talvez a única possibilidade de se chegar
ao patrimônio dos executados. O eminente relator. Presidente, essa questão aí de achar outros bens e tudo mais, eu não diz respeito a esse processo. O processo aqui é só a questão, o agravo de petição se diz respeito se o bem é um bem impenhorável por ser o único imóvel residencial ou não. Agora, se vai usar o SIMBA, se não vai usar, isso é uma questão, data máxima vênia, tem que ser procurada na primeira instância. Aqui, data máxima vênia, eu peço vênia, o imóvel não ficou caracterizado como imóvel comercial, data vênia, ficou provado, bem provado pelo agravado, de que ele residia no imóvel que fica situado no condomínio residencial Clube Mar do Paraíso, em Arraial da Ajuda, tem certidão da prefeitura que ele reside lá, tem declaração de imposto de renda, tem fatura de energia elétrica, matrícula do imóvel. Peço vênia, mantenha minha proposta de voto. Segundo votante, eu estou de Sebastião. acordo com o relator. Doutor... desculpa, porque o doutor Sebastião não vota nisso, sou eu. Doutor Olívio, de acordo? Eu também estou de acordo, sou o terceiro votante, estou de acordo, porque, como disse o eminente relator, a prova aqui é segura. Tem a matrícula do imóvel penhorado, faturas de energia elétrica, certidão expedida pela Prefeitura de Porto Seguro, declaração de imposto de renda, além de outros documentos. Quer dizer, não há como negar que ele reside nesse imóvel, e residindo nesse imóvel, seja onde for, o imóvel é impenhorável em razão da Lei 8.009/90, baseado no artigo 226 da Constituição Federal. Também estou de acordo e proclamo que, a unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, excelência. Bom dia, doutor. Próximo. Ainda na pauta física, o processo 4 da pauta é o terceiro da lista de sustentação oral. Falarão doutora Andréia Paulina dos Santos, pela segunda recorrente, e doutora Paola Barbosa de Melo, pela primeira recorrente. Relator, doutor Sebastião. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar a sua proposta de voto. 4. Pauta física. Física. É o 4 da pauta. CAD, tecnologia, não? Isso. CAD, tecnologia avançada. Ah, tá. O presidente... A proposta é longa, acho que é melhor ouvir a sustentação, porque tem advogados das duas partes. Vossa Excelência que ouvir a sustentação? Pois não. Com a palavra, o ilustre procurador da reclamada. Bom dia, excelências, ilustre turma julgadora, ilustre representante do Ministério Público. O cerne da questão do processo é com relação ao acidente de trajeto, que é equiparado a acidente do trabalho, sofrido pelo ex-empregado senhor Edinaldo Catarino. A primeira questão importante dos autos em questão é a alegação preliminar de prescrição com relação aos pedidos que dizem respeito às partes Marcilene e aos menores Isaac e Amanda. O que ocorreu? Na primeira propositura da ação, os autores não qualificaram essas partes, embora havia pedidos nesse sentido. A estabilização objetiva da lide efetivamente não ocorreu quando da propositura da ação, somente quando ocorreu a emenda. Diante disso, a gente pugna pelo reconhecimento da prescrição bienal, tendo em vista a inocorrência da estabilização objetiva e, consequentemente, a inexistência, né, a sustação do prazo prescricional bienal. A segunda preliminar é a preliminar de legitimidade passiva com relação à menor Amanda, que não tem parentesco consanguíneo com o de cujos. A sentença, ela reconheceu que ela seria parte legítima por entender haver uma socioafetividade na relação, uma paternidade socioafetiva. Todavia, a Justiça do Trabalho não é competente materialmente falando para reconhecer essa paternidade socioafetiva. A prova dos autos, os depoimentos trazidos nos autos, não são capazes de afirmar com robustez que efetivamente essa paternidade existiu. Sabe-se que, nos termos da legislação vigente, aquele que detém o pátrio poder é quem deve efetivamente prover o sustento, né, o sustento econômico desse menor. E, nos autos, entendeu-se que, pelo simples fato de haver uma relação em que as testemunhas não sabiam, até um determinado ponto, que a menor não era filha biológica de cujos, de que seria possível condenar a reclamada no pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão desse fundamento.
embora a doutrina, né, e a jurisprudência mais odierna ainda admita até mesmo a paternidade poliafetiva, no caso em questão, a Justiça do Trabalho nos autos não aprova nesse sentido, de forma que condenar a reclamada no pagamento de dano material, sendo que não há prova de dependência econômica dessa menor em relação ao de cujos, extrapola a competência material dessa especializada, pelo que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva. Com relação à questão dos danos materiais em razão do pagamento extrafolha, houve um erro no cálculo do juízo ACO com relação ao que teria sido pago extrafolha. O juízo ACO ele fixou que havia o pagamento extrafolha no importe de R$ 1.500, quando, na verdade, de acordo com as provas dos autos e os relatórios juntados pela própria reclamada, esse valor médio era de R$ 680, menos da metade do valor reconhecido pela sentença ACO. Diante disso, a perda econômica na pensão por morte recebida pelas partes, ela é bem menor do que a arbitrada pela sentença. Então, de R$ 210 mil, que foi o valor desse dano material em razão do pagamento extrafolha, esse valor reduziria para algo em torno de R$ 50 mil. Agora, atendo-se ao cerne da questão, que é com relação ao acidente do trabalho, na verdade, não é um acidente do trabalho propriamente dito, mas um acidente de trajeto. Tem-se que, na verdade, de acordo com a prova dos autos, houve uma desobediência da ordem empresarial por parte dos empregados. Eu devo salientar que a teoria adotada no Brasil é a teoria subjetiva, de onde que aquele que viu é que pode relatar o fato. As testemunhas da parte recorrida, no caso da parte autora, não foram capazes de asseverar com certeza de que, de fato, essa ordem que a ordem da empresa foi que essa viagem acontecesse durante a madrugada. Por sua vez, a testemunha trazida pela reclamada asseverou com categoria de que, realmente, a ordem foi para que eles tivessem viajado em momento anterior, mas, por uma questão pessoal, em que eles gostariam de ter assistido um jogo, foram dormir mais tarde e optaram por viajar na manhã seguinte. Eu tenho que salientar que aqui não cabe o princípio do livre convencimento motivado, tampouco o princípio da imediatidade, porquanto o juiz que prolatou a sentença não foi o juiz que teve contato com as partes na audiência de instrução. Diante disso, entende a reclamada que, na verdade, trata-se de um caso fortuito, porque um risco, a atividade empresarial da empresa não produziu um risco maior do que o esperado. Qualquer pessoa que sai na rua está sujeita a sofrer um acidente de carro. E, no caso em questão, houve ainda assim, uma quebra da fidúcia em que as partes envolvidas no acidente se negaram a cumprir as ordens e viajaram no momento em que a empresa não tinha autorizado. Além disso, no acidente, não houve além do reclamante, nenhuma outra vítima sofreu nenhum tipo de lesão. De onde se conclui que, na verdade, o acidente aconteceu no dia 18 de julho, o reclamante o de cujos foi internado no dia 19 de julho e o seu óbito só ocorreu 2 meses depois. Conforme o prontuário carreado aos autos, não é possível imputar à reclamada 100% dessa culpa, tampouco a culpa objetiva, tendo em vista que se trata de um risco natural que faz parte, é inerente às atividades humanas. Por fim, para não me delongar muito, caso Vossas Excelências entendam pela manutenção da responsabilidade objetiva, a indenização deferida não leva em consideração a conduta da empresa. A empresa pagou um seguro de vida no importe de R$ 30 mil. Geralmente, as outras empresas pagam no importe de R$ 10 mil para os familiares. A empresa custeou as despesas durante o tratamento, as despesas de deslocamento, salientando que não se trata de um acidente típico do trabalho, se trata de um acidente de trajeto. E, diante do cenário econômico, ao se punir a empresa na forma em que foi delineada na sentença, chega até mesmo a inviabilizar a atividade econômica, tendo em vista que a empresa vai ter que alienar todo o seu equipamento e vai ter que encerrar suas atividades, e, ao indenizar a família, a família dos autores, ela vai colocar na rua 20 pessoas que dependem economicamente dessa empresa. É o que tinha para ser dito. Muito obrigada. Pois não. Com a palavra, a ilustre procuradora dos reclamantes. Bom dia, Excelência. Cumprimento essa doutora turma, na pessoa do ilustre desembargador relator.
Cumprimento também o doutor representante do Ministério Público, os servidores, demais colegas, doutora que falou aqui antes da minha oportunidade. Bom, com relação ao acidente, eu acredito que já ficou esclarecido, em suma, o resumo dos fatos. Os reclamantes viajavam num veículo fornecido pela reclamada para poder, a seu mando, a seu rogo, desempenhar atividades fora do local da contratação. Essa alegação de que deveria ser aplicada a responsabilidade subjetiva, de plano, ela não subsiste. A primeira razão é que a reclamada é uma empresa que executa obras, atividades de pinturas, questões relacionadas com cimento e coisas afins. E ela reconhece, isso é incontroverso nos autos, que ela executa suas atividades em diversas atividades. Para se valer desse expediente, ela envia os seus empregados através de veículos simples de sua propriedade para realizar viagens curtas ou longas. Sejam viagens de 2 horas, sejam viagens de 5 a 6 horas, como era o caso no dia em que o reclamante veio a sofrer o acidente que lhe levou ao óbito. Então, a reclamada, ela assume para si o risco quando ela recebe e opta para reduzir custos de transportar os seus trabalhadores. A forma como foi feito esse transporte, além de atrair a responsabilidade objetiva do Código Civil quanto à atividade de transportador, e isso já deveria por si só ser suficiente para manter a sentença, além disso, a forma como foi feito esse transporte demonstra uma grave negligência da empresa. Primeira questão, não era contratado um empregado próprio, específico, treinado, capacitado para fazer essa função de transporte, que não era esporádica. Toda semana tinha viagem, várias viagens por semana. O que a empregada fazia? Ela pegava um pedreiro, um oficial, alguém que já havia trabalhado o dia inteiro e colocava essa pessoa para poder dirigir o carro. Essa alegação de que eles viajaram de madrugada, quando a ordem da empresa seria viajar de tarde, ela não subsiste. Primeiro porque, de acordo com o depoimento do preposto, eles deveriam trabalhar durante o dia em Belo Horizonte e viajar à tarde, e que a viagem deveria se iniciar às 18 horas. Ou seja, eles se ativariam numa jornada extenuante, um trabalho que era pesado, braçal, para depois, logo em seguida, às 18 horas, sem sequer poder tomar um banho, pegar seus pertences na sua residência, seguir em viagem por uma estrada que era muito perigosa, que leva a Conceição do Mato Dentro, foi no trajeto em que ocorreu o acidente, uma viagem de 5 horas. Então, eles deveriam trabalhar o dia inteiro e mais 5 horas de viagem. Obviamente que eles quiseram descansar. E ainda que não fosse o caso de... não queriam descansar, não deveriam, não tinham direito de dormir, de usufruir o intervalo interjornada, mas o carro era pego na garagem da empresa. O artigo 7º, inciso 22 da Constituição, ele é claro, é obrigação do empregador proporcionar o ambiente de trabalho rígido, seguro, reduzir os riscos relacionados à sua atividade, porque é ele que ofere ali a mais-valia, é ele que retira o lucro daquilo que ele está fazendo. Então, ele colocou um empregado que não era capacitado, não verificou pontuação da carteira, se ele já tinha levado muitas multas ou não. Era um empregado que já tinha se envolvido em vários acidentes pela reclamada. O próprio dono da empresa, quando ele vai prestar o seu depoimento, ele tenta tangenciar e quando é inquirido, pergunta-se, o motorista já se envolveu em acidentes? Ele fala, olha, com vítimas não. Com vítimas, não. As testemunhas ouvidas, todas foram uníssonas em dizer que o motorista ele era imprudente, que já havia se envolvido em vários acidentes com o carro da empresa, inclusive dando perda total. Mesmo assim, uma das testemunhas chegou a mencionar que ligou para o seu superior e falou, olha, eu me recuso a viajar com esse motorista, porque ele está muito imprudente, e saltou no meio da estrada em uma outra oportunidade. Então, veja-se que, de todos os lados, a empresa não se cercou de cuidados mínimos para proporcionar uma viagem segura. A atividade de transporte ela é regulamentada. A CLT ela tem disposições claras sobre a função de motorista. O Código de Trânsito tem requisitos, tem obrigações básicas com relação à jornada, pausas, com relação a treinamento de direção defensiva e outros, além de exames toxicológicos.
Nada disso foi observado pela ré. Ela submeteu os trabalhadores a uma jornada extenuante, pegou uma pessoa que não era adequada para aquela função, um motorista imprudente, e assumiu o risco de ocasionar esse acidente, como de fato ocorreu. Essa questão que se levanta a respeito da prescrição, a respeito da legitimidade da sua filha, porque o tempo todo ela é tratada como filha, eu acho que essa é uma questão que falta até com a boa-fé. Né? A enteada do reclamante passou a residir com ele quando ela tinha apenas 5 anos de idade, porque a sua mãe casou-se com ele. E, a partir de então, todas as testemunhas a reconhecem como filha dele. Ele se referia a ela como filha, morava na mesma casa, obviamente tinha laços afetivos. Não tem como se conceber que uma pessoa reside com aquela figura paterna que ela tem desde os 5 anos de idade e ele venha a falecer quando ela já tinha seus 13 anos para falar que não tinha ali um laço afetivo. Isso é, no mínimo, assim, de uma frieza incalculável por parte da empresa. As alegações com relação à prescrição, com relação aos menores, acho que é descabido até se falar, justamente porque está suspensa a prescrição, não tem como se falar isso. Em relação à esposa, igualmente, seja porque a suspensão da prescrição em relação aos menores atinge o direito da esposa também, porque o montante devido, na verdade, né, é único e é ali partilhado entre os que são detentores daquele direito, seja porque a petição inicial deve ser interpretada conforme a boa-fé. O TST já tem entendimento sedimentado de que quando se pede pelo espólio é devido para a esposa, quando pede para o espólio é devido também para os filhos, e no caso dos autos, a petição inicial, antes da emenda, o tempo todo se referia à esposa, contempla pedidos específicos em relação à esposa, foi um mero erro material, poderia ter sido sanado de ofício pelo juiz, era desnecessária a emenda, então não há como se falar com a devida vênia em prescrição, como inclusive se manifestou o doutor Parquet na sua manifestação. Eu gostaria de acrescentar aqui a questão relacionada aos danos materiais. A empresa vem agora, nesse momento, apresentar uma planilha. Ora, não é mais o momento. A reclamada deveria ter feito prova dos valores que pagava por... Primeiro que não deveria nem pagar por fora, né? Salário pago né, de forma reunida, isso já não é aceito há muito pela jurisprudência, tem súmula nesse sentido. Segundo que, alegados os valores na inicial, e se ela reconhece que paga por fora, ela deveria carregar aos autos todos os recibos, e não apenas aqueles que lhe favorecem. A reclamada omite e deixa de apresentar cirurgicamente recibos de pagamento por fora e cartões de ponto que não lhe favoreceriam. Então, aplica-se, nesse caso, a confissão ficta. Não precisaria nem desse valor ter sido fixado pelo juiz, poderia ter sido fixado integralmente nos termos requeridos na inicial, porque o ônus de prova, nesse caso, era da reclamada, e com a devida vênia não cabe, nesse momento processual, ela querer voltar atrás, retroceder a margem. Doutora, tem 1 minuto para concluir, por favor. Ok, excelência, muito obrigada. Para finalizar, eu vou apenas reiterar o pedido que foi feito no recurso ordinário de pagamento de indenização por danos morais relativos ao decujus. Não se tratou de morte instantânea, foi o reclamante, o decujus, foi falecendo aos poucos, sua vida foi se esvaindo aos poucos, ele estava lúcido no hospital, ficou por 2 meses internado, até que veio a óbito, com a devida vênia. O dano moral, ele é ofensa à esfera, ao patrimônio imaterial, e já havia se estabelecido, e com a morte se transferiu aos seus descendentes, com a devida vênia do entendimento da douta procuradora da reclamada. Gostaria de acrescentar apenas essas considerações finais, e eu agradeço. O eminente relator. Senhor presidente, eu vou ter que ir um pouco mais devagar, que é um processo longo, o voto tem 29 laudas, me deu trabalho para analisar ponto a ponto, 2 bravas advogadas, bravas no sentido de competentes, né? E, de todo modo, é aquele incômodo que a gente sempre tem. De um lado, uma morte, uma viúva, uma cadeira vazia, órfãos, de outro lado, um prejuízo enorme para uma empresa que afeta bastante o seu dia a dia. E cabe ao judiciário fazer a justiça possível dentro desse contexto. Eu vou, então, fazer análise pormenorizada, ponto a ponto. No recurso reclamado, ilegitimidade,
eu não vislumbro o fato de... Nós não estamos aqui declarando paternidade afetiva. Para efeito desse processo, que eu estou entendendo que ela tem legitimidade, porque existe um vínculo de afetividade que pode até nem ser parente algum. E enteada, no caso aqui, eu entendo correta, estou rejeitando. Também a prescrição, eu descrevo aqui, já que houve a menção no corpo da petição inicial e foi uma mera correção de erro material, não vislumbro que tenha ocorrido aqui. A prescrição acompanha também a sentença. Analisando, primeiramente, o recurso da empresa, no tópico entre a diferença de valor recebido do auxílio previdenciário e a real remuneração do decujus, a empresa não está conformada com esse deferimento, até porque houve uma menção na sentença do que deveria ser considerado e a juíza fixou um valor elevado para essa diferença, numa parcela de R$210 mil. De fato, o próprio preposto confessou que as horas extras não eram pagas no contra-cheque, ou seja, havia pagamento por fora. Não há dúvida, então, quanto ao direito à integração das horas extras no auxílio-doença. Aqui eu estou entendendo que esse dever de indenizar existe, mas ele cessa quando a empresa recolhe as diferenças e, a partir daí, ela pode requerer a revisão da pensão. Então, numa medida de prudência e equilíbrio, estou entendendo aqui que a indenização deve ser, para não ocorrer uma duplicidade de pagamento da Previdência e depois a indenização, estou entendendo, provendo nesse ponto o apelo patronal para estabelecer que a apuração das diferenças do auxílio-doença e da pensão por morte deve ocorrer na liquidação de sentença até a data a partir da qual o INSS promover a revisão do valor da pensão por morte, exatamente para evitar o bis in idem, devendo considerar aí a revisão retroativa, se houver. E a reclamada, então, deverá proceder ao recolhimento das contribuições sobre essas horas extras pagas por fora, mês a mês, e fornecer novas informações do INSS para viabilizar a revisão da pensão. É o meio que eu vislumbrei para fazer justiça do caso concreto, sem sobrecarregar demasiadamente a empresa e sem comprometer os direitos dos reclamantes. Quanto ao acidente de trabalho, não há dúvida, é um acidente com morte, tem aqui o boletim da Polícia Militar. Às 5h40, esse veículo chocou-se com a mureta e caiu por cerca de 6 metros. O reclamante era conduzido por esse veículo da empresa. Então, aqui há uma duplicidade de fundamentos, tanto pela teoria subjetiva quanto pela teoria objetiva, e ainda mais pela previsão do Código Civil, que estabelece o dever de manter a integridade física de quem é conduzido. Eu transcrevo aqui os depoimentos e os fundamentos dessa teoria da responsabilidade, transcrevo o depoimento do preposto, e ele confirmou que a viagem foi conduzida pelo senhor Elano, e a própria empresa desconhecia que horas foi realizada a viagem, e esse argumento eu acho até de pouca relevância, porque, a meu ver, é mais perigoso viajar à noite do dia do que na madrugada do dia anterior, onde a pessoa, presumidamente, está mais descansada. Transcreva aqui os depoimentos do Gênesis, e o que ele mencionou a respeito da viagem. Transcrevo também... E aqui, essas testemunhas mencionam como que o Eliano dirigia. Transcrevo também o depoimento do Sérgio Santos Vieira, que ele disse que era muito imprudente esse Eliano. Transcrevo o depoimento da reclamada do Danilo, testemunha que também menciona que eles viajaram de madrugada, mas não comunicaram à empresa, o carro estava à disposição do motorista. Enfim, conjugando esses depoimentos, eu entendi que ocorreu tanto a questão do risco quanto a questão da culpa, e o falecido trabalhador não era o motorista, o carro era conduzido pelo senhor Elano, e, a meu ver, então, a responsabilidade da empresa é inevitável. Não há se falar em caso fortuito,
Ainda mais que o 735 do Código Civil, que o TST também tem aplicado, diz que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é elidida nem por culpa do terceiro. Então, ele responde, ainda que fosse um terceiro, que não foi o caso. Então, a meu ver, a responsabilidade é cabível. A questão dos danos morais, eu faço aqui um longo arrazoado doutrinário e do cabimento e dos parâmetros, que normalmente é a situação mais difícil, e analisando o recurso da empresa, por enquanto, eu entendo que não há se falar em reduzir, e eu estou mantendo nesse ponto. Quanto aos danos materiais, eu tenho entendido que não cabe pagamento de uma só vez no acidente com óbito, não há essa previsão no Código Civil, essa previsão é para acidentes sem óbito, no 950, o 948, quando trata disso, não menciona, exatamente porque são muitas variáveis do pagamento. E, normalmente, quando se faz esse pagamento de uma só vez, até autores defendem, já debati isso com autores civilistas, e eles não souberam me responder o argumento. Falaram, mas estamos normalmente prejudicando os menores, porque o valor que é recebido de uma só vez vai para o espólio, entra no inventário e é dividido como um direito de natureza hereditária, quando não é de direito de natureza hereditária. Então, eu acho que nem cabe o pagamento. Por isso, eu entendo que, não sendo devido em parcela única, e houve ainda recurso nesse sentido, então estou determinando o pensionamento, dando provimento nesse tópico, indicando aqui as parcelas que compõem esse valor. Estou também... A questão da compensação, o advogado até me entregou o memorial e argumentou isso no meu gabinete, discorda de não compensar a parcela da Previdência, mas a previsão é constitucional, artigo 7º, inciso 28, e tem súmula do Supremo Tribunal Federal, 229. E as razões pelas quais o legislador constituinte decidiu dessa forma, até porque a pessoa poderia aposentar e continuar trabalhando, não pode mais. O prejuízo é real. Então, isso está pacificado tanto no STJ quanto no acidente de trabalho, quanto no acidente de trânsito ou de outra natureza, que não cabe que a Previdência pague, que são direitos distintos com repercussões diversas. O que se compensa é quando tem previdência privada custeada pelo empregador, que não é o caso. Então, estou provendo parcialmente nesse ponto. Estou deferindo no recurso da empresa uma compensação do seguro, até porque tem uma súmula do STJ que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, porque a finalidade é a mesma, e quem arca com o pagamento de PVAT é o proprietário do veículo da empresa. Nesse caso, então, cabe a compensação. Voltando agora para o recurso dos reclamantes, a questão de desconsideração da personalidade jurídica não é o momento, pode ocorrer oportunamente. Tem aqui uma questão interessante, uma liminar para o pagamento imediato da pensão. E essa eu estou acolhendo, porque a questão é indiscutível, a necessidade já é presente, então estou deferindo, a partir da 15º dia, não deferir pagar de uma só vez, mas deferir o pensionamento, que deve começar 15 dias após a publicação do presente acórdão. Quanto à questão dos danos morais, do decujus, aqui os autores insistem nesse deferimento. Mas, pelos elementos do auto, não há indício de que a vítima, apesar de ter sobrevivido lucidamente ao acidente, esboçou qualquer intenção de postular isso. E é um direito personalíssimo dela, o dano moral dela, não o dano moral dos dependentes, que aí é um direito individual de cada qual. Mas o entendimento, inclusive, longamente debatido no STJ, é que se a pessoa tiver procurado pelo menos um advogado, passado procuração para ajuizar, o STJ considera ainda nessa situação. E aqui não tem nenhum elemento disso, estou mantendo a sentença no ponto. Quanto à questão dos danos morais, o tema da majoração, como foi o acidente com óbito, eu entendi que a indenização foi modesta, estou propondo, como é uma empresa de pequeno porte, estou propondo aumentar pouco, mas aumentando de 20 para 35 mil para cada um dos autores. Os pontos sustentados foram estes.
Deixa eu verificar a questão de as horas extras. Eu estou entendendo que a sentença decidiu com acerto. Então, a longa conclusão é a seguinte, senhor presidente. Eu estou conhecendo os recursos, rejeitando o preliminar, e o recurso reclamado, estou dando provimento para estabelecer que a apuração das diferenças de auxílio-doença e da pensão por morte deve ocorrer na liquidação de sentença até a data a partir da qual o INSS promover a revisão do valor da pensão por morte, exatamente para evitar o bis in idem, devendo ser considerada a revisão retroativa se houver. Para tanto, a empresa deverá fazer o recolhimento do período e fornecer os documentos para a Previdência. B. Determinar que o valor da indenização por danos morais destinado ao segundo reclamante, Isaac, deve ser depositado na caderneta de poupança até que ele complete 18 anos, até outro que eu preceituo o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 6858. Isso, dano moral, porque a pensão, o responsável tem que sobreviver, então isso não há esse depósito. C. Afastar o pagamento da pensão de uma só vez, e estabelecer o pagamento mensal no valor de 2/3 do salário que o decurso recebia, acrescida a média de horas extras auferidas nos últimos 6 ou 12 meses, o que for mais favorável, conforme fixado na sentença, assim como do adicional de 1/3 sobre as férias, sendo devida a pensão de forma dobrada no mês de dezembro, desde a data do acidente até a data que o decurso completaria 75,4 anos, conforme tabela do IBGE. E desse percentual de 2/3, tocarão partes iguais para a viúva, quarto reclamante, o filho, segundo reclamante, e enteado, terceiro reclamante, para os autores Isaac e Amanda, até que complete 25 anos de idade, quando o segundo e terceiro reclamante se completar 25 anos de idade, seus respectivos valores serão acrescidos à pensão da viúva, que pelo consagrado direito de acrescer. E letra F, determinar que a reclamada deverá constituir capital que assegure o cumprimento da obrigação relativa à pensão mensal. G, autorizar a compensação dos importes comprovadamente recebidos pelos reclamantes da Caixa de Seguro e referentes ao seguro DPVAT, autorizando aqui compensar os seguros pagos. Estou provendo também os recursos dos reclamantes para deferir o pagamento imediato da pensão mensal a contar do prazo de 15 dias após a publicação desse acórdão, aumentar a indenização por danos morais de 20 para 35 mil para cada um dos autores, Isaac, Amanda e Marcelene, e reduzindo o valor da condenação de 1 milhão para 550 mil, com diminuição das custas na mesma proporção. Reclamada poderá requerer a devolução do valor excedente, conforme a normativa número 2 de 2009 da Secretaria da Receita. Esse valor aqui que eu estou fixando é um valor apenas estimado. É a minha proposta de voto. Senhor presidente, eu sou, senhor relator, eu sou o segundo votante, e o voto de Vossa Excelência, como sempre, está muito bem fundamentado, longo, detalhado, como especialista maior que é do direito acidentário na atualidade do processo de trabalho. Esse processo me preocupou, como a Vossa Excelência, eu até registro que recebi memorial da empresa também, da reclamada. O emeritíssimo juiz havia fixado uma indenização de R$210 mil por conta daquela diferença de horas extras. Vossa Excelência manda apurar em liquidação de sentença, exatamente como eu também faria. E deferiu uma indenização por danos materiais, de uma só vez, de R$ 722.400. Está extrapolando e muito aos nossos julgamentos aqui. Vossa Excelência também já mandou fazer o pagamento mensal e não vai impedir a continuidade da empresa, não vai desempregar os empregados que ela tem hoje e assegurará, com certeza, a viúva e as dependentes menores a pensão mensal, além do valor que vai receber do INSS. Então, estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. E também aumentar os danos morais. Vossa Excelência levou em consideração que é uma pequena empresa e fez um aumento módico, o que eu também estou acompanhando. Eu só teria uma sugestão para Vossa Excelência aqui, na constituição do capital, se Vossa Excelência achar que é prudente e razoável, acrescentar que pode ser feito também por caução de bens imóveis, por exemplo, porque às vezes uma pequena empresa, ela não tem dinheiro para fazer essa caução, é o que é o normal. Então, poderia ser por bens imóveis, que até garante mais os menores e a viúva. Então, essa sugestão a Vossa Excelência, se Vossa Excelência achar que é pertinente. Presidente, eu pensei nisso, mas a lei indica um rol, que eu determino a constituição de capital e a lei indica um rol. Pode ser fiança bancária, pode ser imóvel, pode ser depósito em dinheiro e qualquer desse rol na forma da lei.
Concordo com você, Helena. Meu medo é só o juiz de primeira instância achar, não, ele mandou constituir capital, tem que ser capital. Então, por isso, eu faria essa ressalva, que essa constituição de capital, na forma da lei processual... Eu vou indicar o artigo da lei, então, na forma do artigo tal do CPC. Porque eu acho o seguinte, para garantir os menores, às vezes uma calção de imóvel é muito melhor que um depósito, porque a gente não sabe... Um imóvel é melhor mesmo, mas eu vou colocar na forma da lei processual. Perfeito. Então, com essas considerações, estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência. Colho o voto. Terceiro votante, doutora Olívia. Eu estou inteiramente de acordo. Então, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator. Esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia, doutora. Tem mais alguma? Pode chamar. Tem uma advogada. Bom, retornando ao PJE, na sessão de relatoria, doutor Rodrigo, no 25, falará doutor Marcelo Marques Rodrigues da Cunha pelo recorrente reclamante. 25, né? 25 da pauta do doutor Rodrigues, a recorrente é Vale S.A. e os recorrentes são Vale S.A. e Edmilson Gomes do Nascimento, recorridos os mesmos. Com a palavra o eminente relator. Presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, estou conhecendo os apelos e no mérito nego-lhes provimento. É a minha proposta de voto, senhor. Conhecendo, negando provimento. Com a palavra o ilustre procurador. Boa tarde, ilustríssimo relator, demais desembargadores, membros do Ministério Público, servidores e presentes. Eu quero destacar, a princípio, aqui, com relação à perícia que fora realizada no processo. Eu aponto diversos erros por localidade, por questão de documentos utilizados pelo perito oficial para poder basear suas conclusões. E eu vou destacar alguns pontos aqui, principais aqui, com relação à realização da perícia. O perito utilizou de documentos para basear os seus fundamentos com datados de mais de 5 anos. Quer dizer, ele não se atentou pelo longo contrato de trabalho, porque o reclamante trabalhou por diversos anos na empresa, não fez qualquer tipo de verificação in loco, permanecendo dentro da sala e apenas acatando os documentos que a empresa forneceu. Outra coisa interessante com relação a isso é que foi juntado ao processo um laudo de um colega do reclamante que trabalhou no mesmo local, na mesma função, e foi reconhecida a insalubridade em grau máximo. O que me estranha, a princípio, é ter duas pessoas no mesmo ambiente de trabalho, né, sendo uma favorecida com reconhecimento adicional de salubridade e outra não. Né? Até isso eu uso como argumento, a princípio, para requerer a nulidade da perícia, porque tem duas provas contundentes nos autos, quer dizer, uma a favor à tese do reclamante, outra contra a tese do reclamante, né? E que sequer foi impugnado pela empresa durante a instrução processual. O douto juiz monocrático lá apenas descartou as argumentações, né, trazidas pelo reclamante, os documentos trazidos pelo reclamante, e simplesmente acatou o laudo. Não vou entrar aqui em meros detalhes, porque tem vários pontos que eu apontei aqui. Fora disso, o juiz não permitiu que fosse realizado qualquer tipo de prova oral com relação à perícia. Obviamente, a perícia ela abarca 2 pontos, questões de fato e questões legais, normativas. O juiz indeferiu a qualquer tipo de produção de prova oral nesse sentido. A princípio, esses são os fatos que eu estou elencando aqui, né, para pedir a nulidade da perícia ou que seja, pelo menos, devolvido o processo à origem para se permitir a prova oral nesse sentido. Caso não entendam, né, até o acolhimento da preliminar, eu acho interessante porque foi feita prova da insalubridade, né? Apesar do perito que foi nomeado pelo juízo, desculpa, não entender que se faz jus, né, ao adicional de insalubridade, mas destaco mais uma vez, tem um colega na mesma função, no mesmo local de trabalho, trabalhando no mesmo setor,
sendo beneficiado com o adicional de salubridade e outro não. Quer dizer, eu acho que questões de fato superam as questões legais aí, exatamente pela coincidência entre um e outro. Além disso, peço vênia ao ilustríssimo relator com relação à questão das horas initíneres. Sei que há discussão, normalmente se acolhe os acordos, né, que a Vale faz, né, com relação, mas eu vou destacar um ponto importante aí, além da transação de um direito que eu acho que é inegociável, né, o pagamento dos minutos que foi deferido posteriormente do contrato de trabalho, né, em valores completamente ínfimos, e a perícia também, né, comprovou, né, das horas initíneas que o local de trabalho é de difícil acesso e não é servido por transporte público. No mais, com relação às horas extras, quero destacar que o reclamante, durante a instrução processual, apresentou demonstrativo detalhado das diferenças que deveriam ser pagas a favor dele e, mais uma vez, o juiz monocrático, infelizmente, sequer manifestou dessas questões. Até mesmo em sede de embargos declaratórios, todas essas questões foram levantadas e o juiz simplesmente falou que analisou todas as questões do processo e simplesmente não os acolheu. Então, eu peço vênia ao ilustríssimo relator para que seja conhecido o recurso reclamante, inicialmente acolhendo a preliminar, e, se não for o caso, reconhecer no mérito os demais pedidos. Obrigado. O eminente relator. Senhor presidente, não obstante a brilhante sustentação oral da tribuna, eu peço vênia para manter minha proposta de voto. Quanto à questão da preliminar de cerceamento de prova, eu estou entendendo que agiu corretamente o juiz Acó, indeferindo a prova oral, já existia prova pericial, técnica, conclusiva sobre a insalubridade, matéria eminentemente técnica. Quanto ao adicional de insalubridade, a perícia demonstra que não havia essa insalubridade, peço vênia também para manter a conclusão do laudo pericial. Quanto às horas initíneas, existia um acordo, né? Existiam acordos, melhor dizendo, acordos coletivos que estipulavam o pagamento de 24 minutos de horas initíneas, data máxima vênia, que é questão de transação através de norma coletiva, que tem valor de lei, data máxima vênia, não há como se deferir, então, as horas initíneas com base em laudos periciais, etc., porque a questão já foi transacionada pelo sindicato e pela empresa. E nessa toada, eu conheço dos apelos e, no mérito, nego desprovimento. Segundo votante, desembargador Sebastião. Senhor presidente, a matéria reiterada, eu fico vencido nas horas initíneas que eu aplicaria a súmula 41 desse regional, porque daria provimento de recurso do reclamante no ponto. Não, eu peço vênia a Vossa Excelência, vou acompanhar o eminente relator, que ele até transcreve o voto do ministro Barroso, e o voto começa assim: conforme assentado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590-415, entre parênteses, relator ministro Roberto Barroso, DJE de 29 de 5 de 2015, tema 152, a Constituição Federal reconheceu as convenções, etc., aquilo que eu sempre tenho falado aqui. Então, por essa razão, peço vênia a Vossa Excelência, como integralmente o voto do eminente relator, e proclamo que, por maioria, prevaleceu o seu voto, vencido em parte o desembargador segundo votante, quanto às horas initíneas. O resultado fica proclamado. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Não tendo mais sustentação oral, e se não houver nenhuma divergência, nós vamos fazer uma pequena pausa para o café. Parece que não tem divergência.